Eu chego e falo, só que eu tô inscrito em Chicago. Ele falou, não, você não tem condição nenhuma de correr. Já tava a 6 meses da prova. Falei, pô, Mário, então eu não vou ficar aqui, porque eu vou correr. Vai correr. Teve um ano que eu corri três provas, Porto Alegre, Chicago e Nova York. Olha que louco. Que resistência. E sem ser corredor, né? O que é pior. Se você fizer o que a gente está planejando, você vai correr. E é emocionante lembrar disso, porque eu trouxe a medalha para ele na volta. Sei. Toda vez que eu quis perder peso, eu fiz isso. E o que deu muito certo é que essa estratégia... Se você corre, e eu não sei há quanto tempo você corre, você provavelmente já teve bolha no pé, unha roxa, a unha caindo. Mas sabe quem que a gente tem como parceira agora do corredor? A Lupo Sport. Por quê? A Lupo Sport criou a meia do corredor. E qual é a diferença dessa meia para as outras? Ela é de poliamida, ela deixa o nosso pé transpirar menos, ela deixa o pé respirar mais. Ou seja, quando você corre com essa meia, você vai ter menos problema de bolha, de unha caindo, de unha roxa. Ou seja, é menos um problema para você pensar na hora de correr. A Lupo Sport veio aqui para ajudar o corredor. Por isso, a meia do corredor é a melhor opção. E sabe qual é a melhor parte também? A gente tem um cupom de desconto do Corre Aqui. Corre Aqui 10. Você tem 10% de desconto, não só nas meias do corredor, como em qualquer produto da Lupo Sport. É só você acessar o QR Code e colocar esse cupom ou o site da Lupo Sport, que o cupom funciona também. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast do corredor. E estamos aqui com mais um episódio, um convidado super especial. E antes de eu apresentar meu convidado, vocês sabem que eu gosto de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir aí o episódio, porque para esse conteúdo chegar para outros corredores como você, a gente precisa engajar, gente. Então, engajamento é tudo aqui para nós. Então, você segue o nosso canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas aí. Enfim, hoje eu tenho a honra de receber, sério, ele é no mercado publicitário, eu acho que ele é um dos caras mais importantes aí que a gente tem no país. Ele tá hoje na UMAP, mas passou por DPZ, Talent, África, além dos Leões de Cannes, ele também é maratonista, por isso que ele tá aqui. Ele falou assim, eu nunca fui num podcast falar de corrida. Eu falei, mas aqui você vai falar de corrida. Muito bem-vindo, Ricardo Chester. Pô, Cris, obrigado. Obrigado aí pela introdução. É verdade, né? Eu tô nessa jornada já tem um tempo e é a primeira vez que eu já tive com o Ricardo Capriotti no rádio, né? Tá. Mas assim, em YouTube é a primeira vez. Então, obrigado pelo convite. Espero que a conversa seja útil aí para quem tá Sim, eu tenho certeza que você tem boas histórias da corrida. Algumas. E você, antes de você ser publicitário, você jogava vôlei. E você é alto, né? Assim, que quem tá só ouvindo, não tá assistindo, o Chester aqui é um homem alto. Eu sempre tive aptidão para esporte. E quando garoto, com 10, 11 anos, tive a oportunidade de praticar vôlei competitivo até os 17 anos. Tá. Então eu fui atleta do Paulistano, do Pinheiros, tive algumas conquistas legais e assim, apaixonado por esporte sempre, né? Comecei então minha carreira de esportista amador no voleibol. E os clubes, eles incentivam muito, né? Assim, eu vejo não só o Paulistano e o Pinheiros, mas a maioria deles, né? Eles têm um incentivo legal aí para você, para levar até o nome do clube. Eu não era sócio desses clubes, né? Eu fui convidado para atuar pelos clubes como militante, porque os técnicos, um técnico especificamente, que foi o primeiro que nos chamou, estava numa competição escolar. E nossa escola estava nessa competição, a gente chegou até a ganhar o título dos Jogos Mirins. E aí acabou o jogo, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida falou, vocês gostariam de fazer um teste lá no Paulistano? E aquilo chamou a atenção da gente demais, né? Nossa, quem é essa pessoa? O que é o Paulistano? Ninguém nem sabia. E aí aconteceu da gente ir para lá fazer as peneiras. 2 ou 3 atletas do meu time do colégio foram draftados, digamos assim,
pro Paulistano, e aí a gente começou a carreira lá. E aí, pensando que você entrou falando um pouquinho da sua vida profissional, eu gosto Sim. de navegar por esses dois mundos, a vida profissional e a pessoal. Você entrou, você começou como office boy, é isso? Numa agência? Eu na verdade, aos 17 para 18 anos, eu entrei na faculdade de jornalismo, Casper Libero, Tá. e o meu sonho, desde sempre, foi trabalhar com jornalismo esportivo, porque minha carreira no voleibol durou muito pouco. Eu, de verdade, percebi que não ia ter chance no vôlei profissional, e até por questões pessoais, eu precisava trabalhar. Então, meu primeiro trabalho foi como caixa de banco no Banco Nacional. Tá. Então, eu estudava à noite e era caixa de banco durante o dia. Sim. E no primeiro semestre do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero, apareceu uma oportunidade para um concurso aberto para estudantes de comunicação na principal agência de publicidade da época, a MPM Propaganda. Tá. Eu olhei aquele cartaz e falei, poxa, isso aí é mais perto de jornalismo que caixa de banco, né? E falei, vou mandar lá o trabalho, que era uma monografia na primeira fase, vou mandar o trabalho e ver o que dá. Acabou que eu fui selecionado para a segunda fase do projeto. E qual era o tema desse trabalho, hein? O tema era uma nova propaganda para um novo consumidor. Tá. E aconteceu uma coisa muito curiosa, eu como gosto muito de esportes, eu fui ver um jogo de futebol no Morumbi. E eu cheguei muito cedo nesse jogo. Era um jogo importante do São Paulo, uma semifinal com a Portuguesa. Eu cheguei muito cedo e eu fiquei olhando aquele espaço, né, vazio. Falei, pô, isso aqui podia ter publicidade. Podia ter publicidade aqui na arquibancada. A rede do gol, das traves, poderia ter publicidade, os setores poderiam ser nomes de marcas, e isso eu tinha 18 anos, eu não tinha a menor noção do que era publicidade, a não ser consumir publicidade, né, como qualquer um. Eu cheguei em casa na segunda-feira, falei, vou escrever sobre isso. E mandei isso como uma oportunidade de uma nova propaganda, digamos assim, né? Curiosamente, eu estava fazendo um plano de mídia exterior e nem sabia o que era isso. Entendi. E aí, isso deve ter chamado a atenção lá do recrutador, a pessoa que, né, cuidava dessa peneira de monografias, e eu acabei sendo chamado para a segunda fase do projeto. E isso foi um dilema para mim, porque eu precisava muito do salário do banco. Porque pagar a faculdade. Eu pagava a escola e dava todo o resto do dinheiro para minha mãe, por uma questão de dificuldade mesmo da nossa família da época. E aí foi um dilema. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, eu tenho uma chance de trabalhar em agência de comunicação, na número 1 do Brasil. Aí ela falava, mas você vai ter que largar um emprego? Sim, porque eu preciso passar por 90 dias de estágio, que era a segunda fase do projeto. E desses 15 selecionados, só um ficaria. E o prêmio desse concurso era a contratação. Tá. E eu arrisquei. Entendi. E ao arriscar, eu ganhei o concurso. Eu fui o estagiário que ganhou. Que legal. E fui contratado. Então eu acabei caindo na publicidade por necessidade. Você acabou arriscando o certo, né? Tipo, você tinha ali um emprego para pagar a sua faculdade, você acabou arriscando isso. E eu gostava muito de trabalhar no banco, eu estava indo bem. Em 6 meses eu já ia ser promovido a gerente júnior, sabe? Legal. Gostava mesmo. Era um trabalho legal. Só que apareceu essa oportunidade, eu vou arrisquei. Arrisquei mesmo. Entendi. E acabei conseguindo a vaga, fui contratado. E isso tem 40 anos. E você tem uma carreira impressionante, você passou ali pelas principais agências. A MPM foi a primeira, né, digamos. Sim. E aí hoje você está numa das maiores, que é a Almap, né? Só voltando à sua pergunta sobre o Office Boy. Certo. Eu fui contratado e como eu estudava jornalismo, me colocaram na assessoria de imprensa da agência. E nessa fase realmente eu fazia de tudo. Era um contínuo, de tudo. Que hoje não tem mais, né? Hoje ninguém mais faz isso. Minha agência tem um serviço de expedição, mas é desconectado aos departamentos. Mas nessa época, eu era o estagiário mais novo, eu tinha 18 anos. Hoje é até raro ter alguém com essa idade nas agências. Sim.
E eu fazia de tudo que precisava eu fazia. E uma das tarefas era fazer o boletim interno da agência. Tá. Eu é que fazia. Tá. E o que é o boletim interno? Você imagina o que hoje é o site das agências, só que impresso em papel, não existia internet, absolutamente, e distribuído para os funcionários da agência, com as novidades da semana. Que legal. Então, por isso, eu precisava saber de tudo que acontecia na agência. Saiu uma campanha assim, assado, eu entrevistava os autores. Ah, que legal. Eu entrevistava o pessoal do atendimento. E aí acabei conhecendo a propaganda pelo bastidor. E também essa foi outra sorte na minha vida. Que eu falei, pô, esse negócio aqui é bacana pra caramba. Pô, os caras se divertem. É que quem vê fazem pronto coisas não sabe como é o bastidor então, mesmo, né? Eu perguntava pros criativos, escuta, como é que você chegou nessa ideia? Me conta que eu preciso explicar isso, né? E foi assim que eu fui conhecendo a publicidade. Entendi. E essa transição aconteceu 2 anos depois. Tá. Quando um cliente precisou de um anúncio e não tinha quem fizesse e eu me candidatei a fazer. Não tinha prazo para entregar o trabalho. Entendi. E eu pedi para o diretor de criação a chance de tentar fazer. E eu fiquei a madrugada inteira acordado trabalhando nesse anúncio. E era um anúncio... Um anúncio simples. De Dia dos Pais para um dos clientes da agência. E, quer dizer, naquela época, para mim, era como construir a muralha da China. Mas era, na prática, um trabalho simples. E eu fiz. E quando eu fiz, 3 dos títulos que eu fiz foram layoutados, viraram layouts. Sim. E me deram os layouts. E eu levei para minha casa e pendurei na sala de casa. Eu ficava olhando para aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Né? E acabou sendo aprovado um desses anúncios. Que máximo. A partir daí eu falei, eu quero trabalhar com criação e fiz a transição dentro da própria agência com um pouco de dificuldade, porque eu tinha o meu trabalho no meu departamento. E foi assim que eu caí em publicidade. Você conseguiu ficar, você fez a sua carreira toda dentro 100% em agências. Em agências, exato. Eu comecei com 18, estou com 58. Você nunca trabalhou do lado de lá, do cliente? Não, sempre só em agências. Até agora só em agências. E aí, numa entrevista sua que em 2012, você fala, depois de uns 25 anos entendendo como a coisa funciona. Ou seja, você ainda está entendendo, né? Porque eu acho que mudou muito, né? Eu trabalhei em agência também, mas marketing político também, enfim. Mas é muito diferente. Até São Paulo, assim, eu falei que São Paulo não tem outdoor, né? A gente é uma transformação e o digital, eu acho que ele foi muito disruptivo, né? Nessa área, inclusive para a parte de mídia, né? Eu de verdade não é um mérito exclusivo da publicidade. A publicidade ela é muito companheira das evoluções da vida. Sim. Né? Então, de verdade, eu vi o nascimento da computação em agência, a computação gráfica. Eu vi a chegada da internet. Agora a gente está vivendo uma outra revolução, que é a chegada da inteligência artificial. E tem muita novidade o tempo inteiro. Então, você fazer parte de um segmento desse, se você tiver interesse, você realmente está atualizado o tempo todo. O tempo todo, é verdade. Tá fazendo o curso o tempo todo, tá debatendo o tempo todo, tá lendo o tempo todo. É muito legal esse lado da publicidade. É um lado de preparação, que tem um pouco a ver até com o tema nosso aqui, que se renova sempre, né? É óbvio, se ela não fizer isso, ela deixa de ser eficiente para as marcas que investem em publicidade. Mas e o que você acha que é a essência de uma boa criação? Assim, porque eu acho que a criatividade, ela é o motor, né, da publicidade. Eu acho que isso é um ponto importante, mas a gente precisa considerar uma segunda camada, que é a originalidade é melhor para os negócios. A originalidade que você persegue no seu trabalho remunera melhor o investimento do cliente que você atende. Essa fé é o que distingue as agências. Então, uma agência, tentando explicar assim meio grosseiramente, é uma quantidade de intuição. É um estoque de intuição. Não só na área de criação, em todas as áreas. Quanto mais intuição e responsabilidade você tiver na sua equipe,
melhor a sua entrega, melhor o seu trabalho, né? E isso tem que estar atrelado a um compromisso inegociável, que é o sucesso do negócio do seu cliente. Sim. Porque a publicidade, qualquer agência, é um negócio menor Do que as marcas que ela atende. Não é maior. Uhum. Então a gente está a serviço de um negócio que é muito maior que o nosso. Então, se você acreditar que a originalidade é melhor, traz mais progresso para o negócio de quem você atende, a chance de você perpetuar a relação com o cliente é total. Por outro lado, clientes que concordam com isso procuram você. Então, por exemplo, um cliente que quer uma publicidade original e vem você, um fornecedor dessa publicidade original, vai entregar a conta para você e vai ser feliz com essa relação, né? Então, eu diria que é isso. Não é só a criatividade pela criatividade. É uma originalidade comprometida com o crescimento do negócio do cliente que acredita em você. Entendeu? Entendi. Não é a ideia pela ideia. Sim, sim. É isso. Sim. Então, É um detalhe importante. Não é um detalhe. Não é nem detalhe. É o fundamento. Sim, o fundamento. É o fundamento, entendeu? Entendi. Então, se você observar as grandes agências de publicidade no mundo e seus clientes, você vai ver que durante muitos anos, as campanhas bem-sucedidas se repetem. Sim. Por quê? Porque o cliente acredita nessa agência e a agência entrega para esse cliente esse crescimento através de uma publicidade original. Então, se você trabalha num ambiente assim, a tua ideia acaba influenciando a ideia do seu colega da mesa ao lado, que acaba tendo uma ideia mais original e você fala, pô, eu preciso correr porque esse cara acertou. Uhum. E você cria um ambiente virtuoso que é muito poderoso para os negócios, né? Então, é isso. E você sempre defendeu muito os bons títulos e a boa redação. E hoje a gente está na era da inteligência artificial, onde a gente não tem nada muito original, não sei, enfim. Quanto a inteligência artificial vem agregar ou dificultar a vida de quem é um redator, por exemplo? Então, eu não acho que dificulta. Tá. A questão da pessoa se expressar pela escrita, eu acho que ela é benéfica em qualquer situação, em qualquer profissão. Então, se a gente tiver aqui na audiência jovens que estão no começo aqui da sua jornada universitária, ou mesmo profissional, dediquem bastante atenção à forma de se comunicar por escrito. Por uma razão. Isso vem de leitura, né? Quanto melhor você lê, melhor você escreve. Quanto mais você lê, mais fácil é escrever. Mas por que isso? Porque ao escrever, você se prepara melhor para argumentar. Tá. Porque a escrita é um ato de argumentação, né? Uhum. Você está argumentando alguma coisa por escrito. Quanto mais você fizer isso, melhor é a sua argumentação. E no nosso negócio, a argumentação é decisiva. Então, por exemplo, você precisa apresentar uma ideia para um cliente. E você sabe que aquela ideia vai, de alguma maneira, desafiar aquele cliente. Você sabe disso. Ou que ele é muito mais cara que a verba que ele sugeriu para aquele trabalho. Tá. Mas você sabe que aquela ideia tem mais potência para empurrar o negócio dele. Só que é fora da verba. Uhum. A argumentação pode te ajudar a aprovar esse trabalho, né? Então, o texto tem a ver com tudo isso. Certo. Então, para mim, o texto está na condição basal do sucesso do meu negócio, do meu trabalho. Não importa se você é redator ou não. Tá. Né? Por que tem a ver com, indo para a tua pergunta, da inteligência artificial? Hoje, a melhor maneira de extrair o melhor da inteligência artificial está em desafiar a inteligência artificial com prompts inteligentes. Sim. E isso é texto. É verdade. Então, assim, quanto melhor for o teu prompt, quanto melhor for a tua argumentação com esse parceiro sintético que nasceu na nossa, agora, esses últimos 2, 3 anos, melhor o resultado dele. Então, o texto está presente em tudo, não só nas execuções de texto publicitário, mas em tudo. Então, quanto mais você se dedicar a
a escrever melhor ou se comunicar por escrito melhor, a sua carreira vai ser melhor. Sim. Isso eu garanto absolutamente. Eu acho que também falta. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, que a leitura é o que ajuda a escrever e a entender melhor. A sensação que eu tenho é que hoje as pessoas têm problema de interpretar texto, de responder, de... Eu quando eu escuto a expressão as pessoas, eu fico um pouco receoso porque é genérico demais. É genérico demais, entendi. Algumas pessoas realmente têm menos interesse, porque o consumo de conteúdo está muito instantâneo, né? Sim. Mas assim, também tem a ver com o nosso hobby da corrida. É um hábito. Então você pode começar a ler meia página por dia, e amanhã você adiciona mais meia página, e um dia você está lendo 20 páginas por dia, e isso não está te tirando prejuízo nenhum. Sim. Então é uma questão, um hábito que está menor, a gente percebe isso, né? A gente tem contato com as gerações. Eu tenho filhos de 20 anos, então eu percebo. Mas a leitura está em outros canais, não em leitura formal, digamos assim, né? Não, em leitura formal. Você passa muito tempo nas telas lendo, né? Mas lendo um outro tipo de conteúdo. Então eu diria que é uma boa providência. Você realmente investir na leitura e praticar a escrita. Isso muda a sua argumentação, deixa ela robusta e te ajuda demais na carreira profissional. Melhora o repertório, né? Em geral. Tá. E você depois, você foi sócio de agência e voltou a atuar como redator. Sim. Como foi esse... Porque assim, não digo que é um passo atrás, é voltar para a operação, né? De repente. Sabe, Cris, isso você pode perguntar se um dia vierem outros publicitários aqui criativos. A gente nunca deixa de fazer o que a gente sempre fez. Eu nunca deixei de ser redator. Tá. Quando eu fui vice-presidente de criação, quando eu fui sócio, eu era redator. Hoje eu atrasei 15 minutos aqui no nosso encontro porque estava entregando um trabalho de redação. Tá. Então, eu nunca deixei isso. Essa mudança que houve, eu recebi um convite muito interessante para fazer parte de uma equipe num ambiente muito interessante, de uma empresa que eu já conhecia. Então, para mim foi muito natural, não foi um problema. Entendi. E não é um demérito, claro. em hipótese alguma. Não é um demérito. Então, foi bacana, foi uma transição bem sucedida. Eu apostei, de novo, foi uma aposta que eu dei sorte e não foi um problema. E aí, agora voltando um pouquinho agora para a corrida, né? Certo. Que a gente já falou do seu vôlei, mas você começou com tênis, é isso? Isso. E aí depois você quis perder peso e foi correr. Me conta como que a corrida apareceu e por que foi corrida, não foi outro esporte? Então, Cris, eu te falo, né? O esporte sempre esteve comigo, de alguma maneira. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque essa época eu praticava tênis, muito influenciado pelo Guga. Tá. Eu comecei a jogar tênis quando o Guga ganhou o primeiro título dele em Roland Garros. 10 dias atrás eu encontrei o Guga na Itália e eu pude falar isso para ele. Eu falei, cara, eu vou te incomodar aqui 2 minutos. Eu comecei a jogar tênis por sua causa. Eu tinha 30 anos quando você ganhou o Roland Garros em 97. Eu falei, eu quero te agradecer porque hoje eu tô aqui vendo o Finals por sua causa. Legal. Ele ficou contente e tal. Enfim, eu tinha 30 anos e comecei a jogar tênis. Só que eu sempre tive dificuldade com o peso, sempre. Podem ver aí vocês que estão assistindo. E nessa época eu corria para perder peso, eu corria na esteira. Tá. Eu corria tipo 1 hora na esteira. Bastante. Então, um dia eu corria, um dia eu jogava tênis. Era essa a minha rotina. Só dobradinha. E eu falava, pô, preciso perder peso, vou correr. No aniversário de 5 anos do meu filho, ou seja, 18 anos atrás, um sobrinho meu chega e fala assim, tio, eu não vou correr amanhã a Nike Run, você não quer ir? O kit está lá no carro. Aí eu falei, o que é essa Nike Run? Ele falou, não, é uma corrida amanhã na USP, de 10 quilômetros, e o kit, você precisa só pegar o kit. Eu falei, o que é um kit? Aí ele chegou e me trouxe um saquinho. E essa Nike Run, o número era a própria camiseta. Tá. O número de peito, né? Que eu nem sabia o que era. É. Eu vi aquela camiseta bonita, vermelha, né? Falei, tá bom, vou lá. Eu tô correndo 1 hora na esteira, eu não tinha calçado não tinha tênis de corrida, pra você ter uma ideia.
Eu corria na esteira, com tênis de jogar tênis. Nossa. Pois é. Aí eu me meto na USP. Isso era um sábado, imagina um sábado, 5 horas da tarde. Domingo, eu levo o carro, começo a ver um monte de gente de camiseta andando na rua igual a minha. Falei, onde esse povo tá indo? Vou seguir esse povo. E eu chego na USP, dia 31 de agosto de 2008, um domingo. Tá. 20 mil pessoas na USP, para correr 10 quilômetros. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu achei de verdade que é uma corrida de 500 pessoas. É diferente, né? 20 mil esse dia. É. Era um projeto super legal da Nike, que nesse dia, no mundo inteiro, se corria 10 quilômetros. Quer dizer, no mundo inteiro. Nas cidades que a Nike elegia, né, para fazer essa ação. Então eu começo a correr com 20 mil pessoas. Era tão diferente para mim que eu vi os fotógrafos. Sabe os fotógrafos? Sim, sim. Falava, nossa, mas isso vai sair no jornal? Isso eu não li em nenhum lugar. O que está acontecendo? Quem é a agência que está fazendo isso? Eu falei, cara, não estou entendendo nada. Bom, foi divertidíssimo. Eu pego o raio da medalha, lindíssima. E indo para o carro, eu conto isso para alguém. Falo, cara, eu nunca tinha corrido uma prova. Ele falou, tem toda semana. Eu falei, como assim? Ele falou, entra no site da Ativo, que você vai ver todas as provas. As provas. E foi assim que eu conheci a corrida de rua. Que legal. Eu comecei a correr as provas da Adidas, de 10 quilômetros, que tinha uma mandala super legal, corria no Pacaembu. E comecei a correr todas as provas. Tudo por minha conta. Tá. Então, eu fiz o trajeto padrão de todo corredor. Tá. Tem gente que começa com 5, eu comecei com 10. E eu corria todas as provas de 10. Mas você já corria na esteira, então... Eu tinha alguma condição. Sim. Essa prova, pra você ter uma ideia, a primeira da Nike, eu fiz para 57. Oh, fez bem. Sem tênis. Sim. Então, falei, pô, legal isso aí. Não acabei quebrado, nem nada. E aí comecei a correr as de 10 da Adidas. Tinha a prova de 8 da Caixa, de 10 e tal. Quando eu comecei a me sentir forte para correr 10... apareceu uma prova maravilhosa que tem na Zona Norte, que chama Sargento Gonzaguinha. Já correu essa prova? Não, nunca corri, mas conheço de nome. Ela é uma famosa, prévia né? da São Silvestre. É. Aí eu fui lá correr 15 e consegui. Falei, nossa, que delícia, 15. Falei, pô, agora já posso correr 15. E depois que fiquei firme no 15, falei, agora eu vou tentar uma meia maratona. E fiz uma meia maratona, tudo por minha conta. Tá. Eu não tinha assessoria, nem sabia que tinha assessoria. E fui correr no Rio de Janeiro uma meia. Que é linda uma meia lá, né? Lá no Rio de Janeiro, eu vejo todo mundo com uma camisa verde-limão, escrito Run Fun. Eu falei, pô, esse povo, que isso? Que essa galera aí com essas camisetas? E eu grudei num cara. Falei, o que é isso aí? Ele falou, não, uma equipe de corrida. Falei, aqui do Rio? Ele falou, não. Lá de São Paulo. Eu falei, mas vocês vêm de São Paulo, todo mundo? Tinha umas 80 pessoas. Não, a gente vem e tal, super legal. Eu falei, onde vocês treinam? Na USP. Eu falei, na USP? Pode? Eu era muito fora do mundo, assim. Eu era um ET. Bom, para resumir, eu vou e conheço o Mário Marujo, grande amigo. E falei, pô, eu queria correr aqui. Como é que é? Falei, é assim, assim, assado e tal. Falei, cara, eu sempre fiz as coisas por meu risco, conta e risco. E eu me meti na maratona de Chicago, que eu tenho um amigo que mora lá. E que ano foi isso? 2009. Tá. Então, Nike, finalzinho, agosto de 2008. Corro por conta. Tá. Aí de maratona do Rio, sei lá, fevereiro, em 2009. Aí eu fez a meia? Meia maratona, perdão, obrigado. E aí eu me enfio no Mário Sérgio. Tá. Aí eu chego e falo, só que eu tô inscrito em Chicago. Ele falou, não, você não tem condição nenhuma de correr. Já tava 6 meses da prova. Falei, pô, Mário, então eu não vou ficar aqui, porque eu vou correr. Vai correr eu isso. tô com a passagem, meu amigo tem depois eu acho que você vai entrar nesse tema, mas eu tenho um casal de amigos que vivem em Chicago, e já tá tudo combinado. Falou, cara, vai ser arriscado. Falei, eu topo.
Ele não recomendou, mas eu fiz. Entendi. E aí começou a minha história com maratona. Antes da gente Sim. entrar, eu queria falar, você ficou conhecido pela sua dieta dos infernos. Ah, sim. Que, na verdade, parece bem equilibrada, mas é aquela famosa sopa, né? Sim. E assim, como que você encontrou esse equilíbrio aí? Porque assim, eu também brigo com a balança desde que eu existo. E eu falo que a maratona, ela dá aquela fome de capivara, né? Você treina, você faz 30K e depois você acha que você pode comer o mundo, mas você não pode comer o mundo, você tem que comer o mundo em pedaços, não pode comer ele todo de uma vez, senão engorda. Então, e como você faz para manter esse equilíbrio? Você conseguiu? A maratona te ajudou, não te ajudou? Então, Cris, primeira coisa sobre essa coisa da sopa, é importante fazer um disclaimer. Eu não tenho nenhuma pretensão de dar conselho nutricional para quem quer que seja. Não, pelo amor de Deus, isso aqui é um bate-papo descontraído. Então, não façam isso em casa. Por favor, funciona para mim. Para mim, funciona perder peso se eu reduzir o alimento à noite. Tá. Isso, para mim, funcionou sempre bem. Toda vez que eu quis perder peso, eu fiz isso. E o que deu muito certo é que essa estratégia do alimento vegetal à noite, sem carboidrato praticamente, estava associado a um grande volume de treino. Né? Tá. Então foi fácil para mim perder peso com essa mudança. Eu não bebo, não fumo, então realmente é um controle de calorias que como para todo mundo. Só que no meu caso, como eu sou meio cabeça dura, eu comi 6 meses a mesma sopa. Entendi. A mesma sopa. Que era um misturão de vegetais que sobravam do almoço, sem batata. Era feito na abóbora. Entendi. Um negócio sem gosto, terrível. Mas eu comia todo dia aquilo porque eu falava, eu preciso chegar em Chicago com menos peso, que senão eu vou apanhar lá. Tá. E toda vez que eu precisava... No ciclo, eu fazia isso aí e me ajudava. Entendi. E aí, no caso, a primeira vez que você foi para Chicago foi em 2009. 2009. E você tem uma relação especial com a prova, né? Tenho. Porque você foi 6 vezes, é isso? 6 vezes seguidas. Entendi. E aí, e porque o casal que mora lá, acho que você é padrinho, né, da filha? Muito amigo, enfim. Meus melhores amigos, Isso. dois dos meus melhores amigos, ele, Gustavo, meu padrinho de casamento, meu colega de universidade, tem uma amizade de 40 anos, e vivi em Chicago. E, na verdade, esse fim de semana da maratona era o meu carnaval. Entendi. Porque eu saía daqui na quinta, sexta-feira, feira da prova. Né? Sábado, perna para cima, domingo, prova, e voltava domingo mesmo. Sempre voltei domingo. Terminava ia para casa... Não é tão carnaval não, porque carnaval vai até quarta de cinzas. Mas eu não tirava férias como as pessoas fazem. Para mim era um feriado de 4 dias. Tá. E eu fiz isso 6 vezes em Chicago com esse casal e 2 vezes com esse mesmo casal em Nova York, porque eles se mudaram para Nova York. Entendi. E eu mudei também. Entendi. E eu acabei correndo lá em Nova Entendi. York, 15 e 17 na casa deles. Que para mim era uma alegria. Eu adicionava uma visita maravilhosa, amigos muito queridos, que me recebiam maravilhosamente, faziam uma comida só especial para mim. Sim. E acabou que, com o tempo, essa minha maratona virou um evento para os amigos deles também, porque tinha um jantar na maratona. Vinha gente no sábado. Entendi, para jantar. 4, 5 horas da tarde, porque eu precisava dormir. Vinha gente. Então, ficou muito legal. Eu corri, das 12 que eu corri, 8 eu corri com eles. Que legal. Né? 6 de Chicago, 2 de Nova York. E quais foram as outras maratonas? Eu fiz 6 Chicago, 3 Nova York, fiz Paris, fiz Los Angeles e fiz Porto Alegre. Tá. E aí, no caso, aí você foi para Chicago, você foi 6 vezes seguidas? Seguidas. Então, as suas 6 primeiras maratonas foram em Chicago? Não, porque teve ano que eu corri Nova York e Chicago no mesmo ano. Tá. Teve um ano que eu corri 3 provas, Porto Alegre, Chicago e Nova York. Olha que louco. Que resistência. E sem ser corredor, né? O que é pior. Não, é corredor, óbvio que é. Sem ser corredor, né? Um trotador tem cabeçudo. Mas aí, e era fácil se inscrever em Chicago, porque hoje você sabe que é uma loucura, então, né? Eu estava tentando lembrar disso. Eu comecei... Em 2009, você ainda era por ordem de chegada no site. E eu não me lembro quando virou sorteio. Não me lembro. Mas quando virou sorteio, eu já tinha
provas suficientes para entrar como legacy. Entendi. Então eu entrava pelo fato de ter corrido Entendi. 3, 4 vezes, sei lá, eu entrava como legacy. Então eu acompanhei essa transição. Tá. Chicago foi depois de Nova York, a história do sorteio. Sim. Então, não, É que hoje tá uma loucura, você e eu sabe, me meti em sorteio pro ano que vem. Eu fiquei tão Entendi. empolgado com o que eu vi esse ano, né? que eu falei, pô, vou tentar mais uma. E Vou toda tentar. vez que começa a pipocar nas redes sociais as provas, você fala, ai meu Deus, ano que vem eu quero participar. Você fica, né? A gente fica nessa Eu adorei o que eu vi lá de Chicago esse ano. Você tava lá? Não, digo, por acompanhar os conteúdos. Eu falei, me deu vontade, eu falei, eu vou pro sorteio. Ou seja, é um caso de amor mesmo com Chicago. Não, assim, você correu lá, né? Eu corri. É uma prova muito boa de correr. Muito. Né? Não, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho vontade de correr em Nova York, ainda não. Mas é que eu tenho uma premissa que eu só vou se eu for sorteada. Eu não tenho essa. Acho que tem muita prova legal pra eu ficar, né, assim. Então é isso, uma hora eu vou ser sorteada. E aí, Chicago, a engrenagem americana funciona muito bem, né? Muito bem. É surreal, assim. O número de pessoas que tem para uma prova, você chega para pegar seu bib, os caras bipam ali, já te chamam pelo nome ali, você não pega uma fila, você entra numa feira super organizada, você vai para uma largada que funciona o curral, você corre, você termina, você não pega fila para medalha, você vai pegar seu guarda-volume. Cara, é um negócio que funciona. E aí você fala, uau, né? Tipo assim. E assim, não tô falando que outras não funcionem. É porque pelo tamanho, a gente tá falando das maiores provas, né? A gente não tá falando de uma prova de 10 mil pessoas, a gente tá falando de 50, 60 mil pessoas e que funciona. Então eu fico muito bem impressionada, assim, sabe? Com a entrega que tem ali, como experiência de corredora. Porque assim, não tem a ver com a camiseta que você recebe, tem a ver como você é tratado. E como corredor, como a experiência é gratificante, né? Nova York, do ponto de vista de logística, você vai se sentir parecido. Tem uma dificuldade em Nova York, que é você largar em Jundiaí e terminar aqui no shopping Iguatemi. Tem essa dificuldade. Muito bom, Você precisa ir até Jundiaí, né, às 3 da manhã, e volta correndo de lá. 4 horas esperando lá para largar, né? E volta correndo de Jundiaí para cá. Essa é uma dificuldade logística, óbvio. Mas essa parte que você menciona, em Nova York é bem parecido. Todo mundo fala. Com um adicional. A corrida de Nova York é mais emocionante. Por causa da torcida. E falam que Boston também é muito bem organizada. Não porque Boston, você também tem que ir pra Jundiaí, não exatamente, mas é isso. E aí falam que Nova York, fala assim, eu tô repetindo o que já me falaram aqui em outros programas. Que Nova York você respira a maratona durante uma semana. Isso. E Boston é o ano inteiro. Que eles esperam muito pelo evento. Que de fato é grandioso também. Boston eu não vou ter essa chance nessa vida. Vai, claro que vai. Você sabe que o Drauzio Varela, ele conseguiu o índice dele quando ele fez 70 anos. Não tem a ver com a idade, não com o índice. Então, o meu melhor tempo em Boston era 25 anos acima. Entendi. Eu teria que ter 25 anos a mais. Calma, não desiste. Mas dá pra ir por caridade também. Não, mas Boston não. Boston tem que ser... Acho que o pessoal pensa. E você fez seu melhor tempo em Chicago? Foi, 2013. Tá. Sub 4. Muito bom. Você sabe que sub 4 é muito bom, né? De verdade, eu num dia razoável, quando eu estava treinado, minha prova era para 4:20. Entendi. Num dia razoável. Um dia ok, 4:15. E eu ter conseguido essa foi uma coisa bem surpreendente. Mas foi a prova que eu corri mais leve, assim, de peso e mais forte. Tá. Eu realmente me preparei. E teve um caso interessante, eu com 30 dias da prova, eu estourei a panturrilha. Putz. E o nosso querido, saudoso Malhoca me tratou. Tá. Eu tratei no Malhoca e tratei com a Roberta Rosas na água. Tá. E o Doc falou para mim, você vai correr. Se você fizer o que a gente está planejando, você vai correr. E é emocionante lembrar disso, porque eu trouxe a medalha para ele na volta. Sei. E quando ele recebeu a medalha, ele falou assim para mim, o teu exame era muito ruim. A imagem do teu exame era muito ruim. Mas eu sabia que você ia fazer direito o tratamento. Então, se eu te falo que você estava com risco de correr, você talvez não corresse. Uhum. E eu falei, a gente vai fazer um tratamento para você correr.
E foi legal porque a única coisa que não doeu na maratona foi a panturrilha. Ai, que bom. Eu terminei e eu devo isso muito ao Doc e à Roberta. Eu corri 2 meses na água com ela, ouvindo os gritos dela. É do casal, né? Eu sou muito grato por essa experiência. Sim. Porque, enfim. Mas realmente o Doc é um cara que fez parte de muitas histórias legais aí da corrida. Muita gente já falou dele. Ele, de fato, foi um cara... É um querido. Ele criou um ecossistema incrível, né? E aí a sua história, como publicitário e maratonista, virou um capítulo no livro Vidas Corridas, do Sérgio Xavier. Sim. Eu adoro esse livro. Eu li ele... Eu estava comentando com você que eu li ele há uns anos atrás. E aí eu reli depois de conhecer alguns de vocês pessoalmente. E eu acho muito legal, pelo motivo que o livro foi criado, né? E era só maratonista que poderia fazer parte do livro. E as histórias aí, trazendo essa vida real, né? Do tipo, a gente não é atleta, a gente não vive disso, mas a gente inseriu isso na nossa vida. Isso aí tem um propósito maior. E aí, e como que foi estar nesse livro ali, com João Amoedo, Abílio Diniz, Mansur, né? Assim, você tem ali um time muito legal, pessoas muito distintas, diferentes, mas com uma coisa em comum. Foi uma surpresa o convite, porque de verdade do livro ali eu sou o único não corredor, né? Só tem corredor bom. Eu vou ficar chateada se você continuar a falar que você não é corredor, pelo amor de Deus. Porque eu fiquei... A pessoa tem 12 maratonas, gente. Serginho, que isso, não sei o quê. Mas é um registro legal, porque, enfim, o propósito do livro eu acho que foi bem alcançado, né? Sim. Registrar histórias diferentes das pessoas com a paixão comum, né? O Serginho é um craque. Ele é maravilhoso. Além de ser um maratonista forte, né? E ele tem uma antena humana, assim, ele capta muito bem as coisas, né? Escreve maravilhosamente então, bem. eu vira e mexe, eu volto a esse livro e eu me encanto toda vez que eu folheio, porque realmente falo, pô, que cara sensível, né? Ele pegou histórias legais, diversas, fez uma obra para quem gosta desse assunto interessante. E para mim uma honra estar ali, uma surpresa ter sido chamado, né? Ele dá uma exagerada, algumas coisas comigo ali, Rei de Chicago, que não é nada disso. Tem gente com 20 Chicago lá. Lá em Chicago, né? Que mora lá. E fiquei contente, feliz, assim, mostrei para os meus filhos outro dia, eles falaram, nossa, não sei o quê. Mas é muito legal. A gente está começando a caminhar para o final do papo, mas ainda tem mais umas perguntinhas aqui. Mas o livro, ele traz uma conexão, você fala ali no capítulo, muito dessa conexão da maratona com as responsabilidades corporativas ali no cargo, na liderança. Você até comentando aqui um pouquinho da sua carreira, você falou, isso também na parte de disciplina, junto com a corrida. E esse paralelo, assim, como que você, fazendo um paralelo aí dessa vida corporativa, dessa vida de agência com os 42 quilômetros, como que você vê os maiores, as maiores interseções, assim? Poxa, Cris, eu acho que a maratona é uma grande analogia dos desafios que a gente tem por aí, né? Seja na profissão, seja na vida. A maratona ensina você que você vai conseguir. Ela te ensina que você vai ter problemas, que você vai ter decepções, mas que se você seguir, você consegue terminar. Então, eu acho que a grande lição que eu aprendi nessa jornada de 15 anos correndo é isso, é assim, pô, realmente é difícil, mas rola. Você é treinado para entender que vai dar certo, que vai rolar. Mas não é uma visão poliana nem da vida, não é isso. É o seguinte, por exemplo, no meu caso, eu apresento uma campanha, não dá certo. O cara fala, refaz. Tá bom, refaz. Aí você vai de novo, poxa, não é isso ainda. Dá certo. Tudo certo. Aí você vai na terceira vez e rola. Assim, não é uma coisa dramática você ter... A gente está num ciclo de maratona, machuca. Não é o fim do mundo. Talvez você tenha que mudar os planos, talvez você tenha que adiar a tua prova, mas você vai rolar, vai rolar. Se você não fizer Nova York esse ano, você faz ano que vem, daqui 2. E a maratona te ensina isso. Né? A tal da resiliência, que é meio modinha, na maratona você aprende na pele
o quanto é bom ser resiliente. Porque você chegar no final de um ciclo As pessoas acham que a maratona é 42 quilômetros, né? Não. São 1.600 quilômetros. 42 é a cereja do bolo. Só. 1.542 quilômetros. Você chegar no final dessa jornada e falar, rolou? É uma super história bacana, entendeu? Então, eu me lembro de uma situação, enquanto eu corria, eu tinha uma reunião longe e eu fui de carro com os meus chefes, 2 caras da época. E um trânsito infernal. Tudo parado. E os caras dentro do carro não se aguentando por causa do trânsito. E eu falava, vocês deveriam começar a correr. Porque nós vamos chegar. Sim. Só hoje não está no pace que é isso. Mas nós vamos chegar. Calma. Vai rolar. Então, assim, a maratona, pelo menos, desculpe, eu estou falando no meu caso particular, né? Me deu essa condição de entender que rola. Se você tiver sua dedicação, obviamente, se você procurou seu médico, se você procurou seu treinador de corrida, se você tem um compromisso verdadeiro com a tua planilha, vai dar certo. Dá certo. Dá. Né? Dá, verdade. Aliás, tem uma frase sua nesse livro que eu até comentei com você, que eu já usei assim em posts no Instagram, que é: a sagacidade de quem corre está na disciplina de acreditar que dá. Eu acho muito boa essa frase, é incrível. Nem sei se essa frase é minha, mas... Não sei, mas tava lá como sua. Tava lá, eu grifei. Mas é bem isso, sabe? É isso. E aí, muitas histórias do livro, incluindo a sua, tem uma conexão com o Marcos Paulo. Ele tá cansado, porque eu falo dele quase todo episódio, que é impossível não falar dele, né? Até porque muita gente da corrida já passou pela MPR. Sim. E qual a importância de ter um bom treinador nessa jornada? Então, é fundamental. Eu, de verdade, achava que bastasse correr, né? Então, eu acho que a jornada, para quem tá ouvindo a gente, tá vendo a gente, quer começar a entrar mais sério nisso, eu acho que ela passa prioritariamente por uma consulta médica. Você realmente precisa saber se você está apto a entrar nesse caminho, né, de treinos longos, de grandes exigências do seu coração, da sua parte de ossos e músculos. É fundamental começar com isso, ter a luz verde de um médico de sua confiança. Depois procurar assessoria, de verdade, porque a assessoria vai te livrar de lesões, né? O risco do iniciante é ele começar a correr errado, se machuca e fala, isso não é para mim, né? Então, a assessoria vai te dar, além do convívio social, essa sensação de pertencimento, que é muito bacana. Você acaba conhecendo muita gente. É um pertencimento legal, vai te dar essa condição de preservação mesmo. E os caras vão saber a inclinação da sua rampa, né? Como ela deve subir. Porque a minha rampa é diferente da sua rampa. Sim. Né? Então, é fundamental isso aí. E aí, falando especificamente do Marcos Paulo, um cara e também o Mário Sérgio, foram os 2 meus treinadores, né? São pessoas iluminadas, porque eles levam bem-estar para muita gente. Verdade. Né? E ter um trabalho, esse é um trabalho tão importante, a melhoria da qualidade de vida que esses treinadores, aí aqui representados pelo Marcos Paulo na minha fala e no Mário Sérgio, mas o Nelson Evencio e tantos outros, o Branca, eles levam tanta qualidade de vida para as pessoas que é um trabalho quase social. É verdade. Não é? É verdade. E não tem a ver só com pace, nada disso. É uma sensação de bem-estar mesmo, né? Da pessoa entrar na disciplina. Que acaba reverberando nos meios sociais dessas pessoas. É verdade. O fim de semana, que você não está lá na USP, que você está com sua família, você, se é uma pessoa melhor, mais equilibrada, você também acaba impactando o seu redor com isso e trazendo mais gente para a atividade física regular, né? Verdade. Então eu acho assim fundamental o trabalho deles. E para minha sorte, mesmo eu agora afastado das corridas,
Ele segue meu amigo. Eu falo com ele toda semana. E ele Vocês me fizeram um atende. curso agora, né? Fizemos um curso no INSPER de marketing Marketing esportivo, né? Eu tô lá sentadinho para a primeira aula, entra o Marcos Paulo. Fazendo Falei, Huawei. não, o cara deve ser palestrante, né? Nem me falou nada. Aí ele vai, pega o caderninho, senta do meu lado. Eu falei, que hora é a tua palestra? Ele falou, não, cara, eu sou aluno. E ele é o aluno mais experiente da nossa turma. Que legal. Tava lá, aprendendo como se fosse um garoto, né? Então, assim, eu admiro muito o Marcos, tenho uma felicidade de ser amigo dele, poder conversar com ele sempre de várias coisas. Provavelmente estou aqui por causa dele, né? Porque, enfim, ele que me colocou nessas provas todas, né? Ele e o time, obviamente, né? Também o Dani Neves, que foi meu primeiro treinador de maratona, que hoje tem, hoje, de uns anos para cá, tem a sua própria assessoria. Que era o meu treinador no Mário Sérgio. Minha primeira maratona foi com o Dani. Ah, que legal. E eu sou grato a ele demais, porque ele realmente me colocou em condição para eu terminar a prova. Para você ter uma ideia, depois eu descobri que eu fiz uma prova boa. Eu passei a primeira meia com 2:12 e a segunda para 2 horas. Nossa, fez um split negativo. Na primeira maratona. Uau! Eu não sabia o que estava fazendo. Eu sei que eu saí conservador, que é uma boa sugestão. Né? E depois falei, acho que dá para correr. E corri. Acho que dá para correr hoje. E aí fui. Né? E aí baixei 12 minutos, imagina. Maravilhoso. Nunca mais consegui fazer isso. Porque depois você fica todo orgulhoso e fala, hoje eu vou atacar. Aí você não sai tão leve, né? E toma, né? Aprende. Ah, muito legal. Agora a gente chegou no nosso momento Keep Running. O momento Keep Running, Chester, é um momento da sua vida que, será, você estava na dúvida, ou você estava pensando em desistir, ou você estava com alguma dificuldade, mas você Keep Running e transcendeu aí esse momento. Enquanto você pensa no seu momento Keep Running, esse momento é oferecido pela Keep Running. Que legal. A Keep Running é uma das principais lojas especializadas em corrida. A gente tem aqui o espaço na Vila Mariana, onde no primeiro andar você tem uma loja com as principais marcas de tênis e acessórios para corrida. E aí, o mais legal dessa loja é que você tem uma esteira para experimentar. Todos os vendedores são corredores, pegam pódio, eles sabem dizer qual tênis vai ser melhor para você experimentar. Enfim, eles têm todo aí o repertório. No segundo andar, né, a gente tem a parte de fortalecimento e fisioterapia voltada para o corredor. Então, se você é um corredor experiente que está machucado, aqui é para você. Se você é um corredor que quer melhorar, aqui é para você. Se é um corredor que quer começar, ou uma pessoa que quer começar a correr, a Keep Running é para você. E se você ficou interessado, é só entrar no QR Code que está aí na tela e para marcar uma avaliação ou no nosso perfil @Keep Running Vila Mariana. Deu tempo de você pensar no seu momento Keep Running. Deu. Você sabe que quando eu tive acesso a essa pergunta, eu fiquei pensando o que eu ia falar aqui, né? Eu tive na minha vida uma pessoa que teve todas as dificuldades para desistir. Todas. Tudo contra. E essa pessoa nunca desistiu. Simplesmente porque ela não tinha outra alternativa. Ela tinha que seguir. Ela tinha que keep running. Uhum. E eu vivi isso na minha vida pessoal, que é minha mãe. Tá. Então eu fiquei pensando aqui, falei, como é que eu respondo isso para a Cris, né? Talvez, nos exemplos que a gente debateu aqui, o momento que eu podia ter desistido foi não ter entrado nesse concurso da publicidade. Tá. E falado assim, não, eu vou seguir a carreira de banco, porque eu venho de uma família em que ter um emprego no banco era uma coisa legal. E é legal. Sim. Você podia fazer uma carreira no mercado financeiro, né? Claro. Mesmo estudando outra coisa, você tem... Eu fiz curso para o Banco do Brasil, concurso, não passei. E eu acho que nesse momento aí que eu falei, não, eu vou arriscar, né? Eu segui meu caminho, porque era mais perto do que eu estudava, que eu queria. Eu queria mesmo trabalhar com jornalismo esportivo, eu não tive essa chance. Mas eu falei, eu não vou ficar no banco, eu vou arriscar. E deu certo para mim. Deu super. Né? Deu certo, deu certo. Super certo. Não quer dizer que talvez não tivesse dado certo no banco, que eu gostava muito. Mas essa ideia de não desistir desse sonho de trabalhar em comunicação
talvez responda a tua pergunta Sim, aí. keep running. Talvez. Sem dúvida. Mas inspirado muito Na sua no mãe. exemplo que eu tive em casa. Ah, que legal. E agora, para finalizar, qual o conselho que você daria para um jovem publicitário que está começando na carreira e para um corredor que sonha em fazer uma primeira maratona? Eu quero conselhos distintos, aí ou Certo. mesmo, não sei. Bom, começo para o colega publicitário. Primeiro, entender aquilo que a gente já comentou aqui, que o nosso negócio, a publicidade, está a serviço de um negócio maior, que é de uma empresa maior que a nossa. Ou seja, só vai dar certo se o negócio do cliente der certo. Descobrir isso o quanto antes é um grande atalho. O sucesso comercial do cliente é o nosso sucesso como prestador de serviço. E, se você vier para o mundo da criação, acreditar que a originalidade leva mais resultado para esse cliente, né? Por uma razão muito simples. Se você tem R$1 milhão para pagar um intervalo numa TV, você pode preencher esse espaço com uma comunicação ok, average, ou com uma comunicação original. O custo é R$1 milhão para as duas coisas. A comunicação original vai reverter mais resultados para o cliente. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa que eu falo para minha filha, que é estudante de comunicação, é estude estratégia. Estratégia. É muito comum se conectar a publicidade à criação, à criatividade. Mas tem uma palavra que vale demais no nosso negócio, que é a estratégia. Se você tiver um pensamento estratégico em qualquer área que você trabalhar em comunicação, mídia, criação, planejamento, atendimento, o que for. Se você tiver apreço pela estratégia é conhecer como as coisas acontecem. Ou sugerir para um cliente um caminho de negócio estratégico. Sempre pensando no sucesso comercial do cliente. Sempre. Isso é a condição básica. Então, estratégia para um jovem publicitário é um assunto que deveria ser muito explorado, estudado, né? Eu hoje trabalho com estratégia. Tá. Então eu sei do poder disso como agência de publicidade para... Então tem um prêmio, por exemplo, chama F Awards, que só premia a estratégia, a eficácia e a eficiência das campanhas publicitárias combinadas com as ideias criativas. Não é só a criação, como Cannes. Cannes também tem a categoria de criatividade efetiva, mas o F é um prêmio que só premia a combinação de criação, de criatividade com eficácia. Então, assim, estudem esse prêmio, os jovens. Estratégia. Para um jovem corredor, pensem numa analogia da conta corrente. É uma conta corrente. A conta corrente que começa com 0 e que a cada treino de 10 minutos, de 15 minutos, de meia hora, você deposita um pouco. Você pode ficar uma semana sem treinar, você gastou aquilo que estava lá na conta corrente. Então, com um bom médico, um bom treinador, uma boa planilha, você está abastecendo sua conta corrente. O que parece absurdo hoje, correr uma maratona, pode se tornar natural dependendo do saldo que você depositou ali. O saldo tem a ver com a disciplina. Se você depositar todo dia um pouquinho, fazer um treino de 20 quilômetros no sábado na USP, vai ser algo natural. Fazer um treino de 30 quilômetros, como eu fazia lá na pistinha do Paineiras, dando 100 voltas, 10 para lá, 10 para cá, vai ser uma coisa natural. Então pense na conta corrente. Você que está querendo começar a correr uma maratona, quanto você tem na sua conta corrente? Tenho pouco. Mas eu vou ter um dia saldo para gastar lá em Chicago, em Porto Alegre, em Valência. É isso. Eu faria essa analogia. Muito boa. E quais são suas próximas provas? Ou você falou que agora está meio off da corrida, mais para o tênis, mas você falou que já se inscreveu para Chicago, no sorteio, como que é? Hoje, o meu esporte da diversão hoje é o tênis. Certo. Eu me condiciono fisicamente para jogar tênis
com um pouquinho mais de prazer, né? Aguentar um pouco mais, partidas de 2 horas, 2 horas e meia. Mas em outubro passado, eu fiquei com a mosca de Chicago de volta. Eu falei, vou me meter no... Já deu cartão, o cacete. E aí, se passar, né, que é dificílimo, o Marcos Paulo tá com pepino, porque vai ter que me colocar vai pôr porque a minha conta corrente tá baixa. Tá baixa, entendi. Tá quase no chão. Ah, mas não tá parado. Eu acho que o pior não, quando a gente não tá... Quando a gente abandona total e tal. Você tá se cuidando. Eu tô com a minha horinha de esteira. Isso, tá se cuidando. 2, 3 vezes por semana e quadra de tênis. Não, tem seu valor. Se cuidar tem seu valor, né? Exato. Ricardo, adorei nosso papo. Obrigado. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que a agenda aí não é fácil, né? Mas obrigada aí pelo papo. E você é um super maratonista. Para de falar que você não é corredor. Não, eu acho que até em respeito a quem corre, né? Não, para com isso. Não é isso, não. Pode... Eu brincava com os meus amigos que eu falava assim, olha, eu largo e chego de maneira dentro da regra. O que acontece lá no meio é melhor não correr. Mas você é um bom corredor, sim, e disciplinado, que é o mais... E deve ser exemplo para muita gente, eu tenho certeza também. Não, acho que não. Acho que sim. Mas enfim, quem tiver na dúvida, a última mensagem, quem tiver na dúvida entre correr ou não uma maratona, tem essa experiência, porque realmente é uma façanha, é muito prazeroso. Eu adorava o ciclo. Eu adorava os treinos de 30, porque você se condiciona para fazer isso. É verdade. Né? Não é que é uma loucura. Não. Existe então, assim, crescente ali, né? É uma memória inesquecível, assim. Eu realmente vivi coisas no mundo da corrida inesquecíveis. E o mais legal é que está disponível. Não é como, eu quero ser astronauta, quero ver a estratosfera. Aí. É disponível, né? Se você tiver os parâmetros, os cuidados, a condição física para seguir a planilha, é disponível. Super. Então, poxa, a prova de Porto Alegre é excelente. Eu nunca corri o Rio, mas assim, as pessoas elogiam a prova do Rio. Sim. Então tem muita chance aqui perto. Florianópolis é uma prova legal. Eu corri a Volta da Ilha, que é uma experiência... Já fez? A Volta da Ilha não. É uma experiência fabulosa, São Silvestre, quer dizer... Vale muito a pena se enfiar nesse mundo. Claro, a gente está aqui nesse podcast. É verdade. Vale muito a pena. É verdade. Mas obrigada. Adorei nosso papo. E para você que ficou até o final, não esquece de deixar seu like, seu comentário, seguir nosso canal. E é isso. Até a próxima, pessoal. Beijo.